tarde a todos e a todas. Eu vou começar. Hoje o nosso tema é acolher a criança. E eu vou começar falando um pouquinho da minha criança para vocês. E assim vocês vão percebendo se identificam com alguma coisa ou se a criança de vocês foi diferente, como vocês lembram dessa criança, né? E enfim, a minha criança sempre foi muito cheia de energia. Eu lembro assim que eu era muito curiosa, sempre gostava de experimentar e experienciar as coisas ao invés de ficar só olhando e ouvindo, né? Ou ficar mais reservada, eu preferia mesmo experimentar. Então é algo muito interessante, assim, que eu admiro muito da minha criança. E com isso também uma criança muito aventureira, destemida, corajosa. Então eu lembro que olá pessoal, bem-vindos, Adriano, Herbert, Marisa, sejam bem-vindos. Tô falando um pouquinho aqui de como era a minha criança, né? Hoje o nosso tema é acolher a criança. E então eu era muito curiosa, muito aventureira, corajosa. Oi Ju, oi Marisa. E eu lembro que eu gostava muito de experimentar e experienciar as coisas. Então, para mim, só observar e receber uma explicação de algo não era suficiente. Eu tinha que ir lá e fazer, e mesmo que eu caísse, mesmo que eu chorasse, eu me machucasse, eu continuava fazendo, não desistia. E eu lembro também que eu era uma criança destemida, né? Não tinha muito medo, assim, a gente morava num sítio, então tinha muita coisa para descobrir, né? Muita natureza, assim, a gente tinha uma certa liberdade também. Então isso era mágico para mim, mágico poder explorar, né? Esse lugar, a natureza e as coisas, né? As novidades que tinham nesse lugar. E eu vejo isso, o quanto a minha criança me ensinou, né? A ser o que eu sou hoje. E até eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, né? E vocês também vão lembrando aí de como era a criança de vocês, né? E por um tempo eu lembro que eu acabei aí deixando de lado um pouquinho essa criança, eu esqueci um pouco aí dessas qualidades, né, e dessas dimensões que essa criança tinha e vivia, né? Então eu lembro que teve alguns momentos aí foram um pouquinho complicados, eu não lembrava disso. E quando eu comecei a observar novamente e agradecer a essa criança, foi incrível. Eu consegui acessar novamente esse canal de aprendizado e essa força que as crianças têm, né? E também eu percebo que as crianças sabem de tudo. Quando vamos falar sobre algo, quando você explica algo para elas, elas já querem fazer, né? E elas fazem.
Então, até eu lembro do Osho, que ele fala numa das meditações dele, numa das falas dele, que a partir do momento que a criança nasce, sai da barriga da mãe, ela já é autônoma. Corta o cordão umbilical, ela já é autônoma. Ela já vai aprendendo muita coisa por ela mesma também, recebendo os ensinamentos dos pais e o cuidado e o direcionamento, mas ela também tem a autonomia dela, ela também decide se ela quer ou não fazer algo. Então eu acho muito bonito isso, de olhar para a criança e ver o quanto ela nos ensinou, né? Então é isso que vamos falar um pouquinho e vamos hoje nos conectar aí na nossa meditação. Então acho que a gente já pode começar. Eu vou novamente pedir aí pra gente se alinhar, sentar aí com o corpo reto, ter esse apoio também, tá? Pra gente poder estar confortável para fazer a meditação, tá bom? Então vamos começar com a nossa respiração, né? Afinal, desde que nascemos, uma das primeiras ações aí que a gente tem que tomar, né, para nossa escolha aí de viver, né, é a respiração e aprendermos, né, a respirar. Então vamos lá, puxando o ar pelo nariz, segura um pouquinho o ar e depois solta, tá bom? Então vamos lá, puxa o ar, segura e solta. Mais uma vez. Segura e solta. Pode ir fechando os olhos, se você puder fechar. Se preferir, pode ficar com os olhos abertos também, mas se puder, é melhor que você feche os olhos. Pode deixar também as tuas mãos aí em cima das pernas, confortável. E vai se conectando com a sua criança. Vai lembrando de quando você era uma criança pequena. Olhando para a grandiosidade, para a beleza, do mundo. E o quanto tudo era novo e encantador para você. As crianças, elas têm uma visão muito ampla do mundo. E elas enxergam muitas coisas que os adultos acabam não vendo. E às vezes elas também tentam mostrar isso para os adultos, mas nem sempre são ouvidas. Isso acontece com as crianças pequenas. Respira com a sua criança, segura e solta. As crianças, elas são muito sábias. E elas também têm um poder infinito de aprender muitas coisas. Olhe para sua criança
e lembre-se de tudo que ela te ensinou. Daqueles momentos que ela não desistiu de você. Daqueles momentos que você caiu e ela se levantou junto com você. Ela te deu coragem e força. Lembre-se daqueles momentos que a sua criança estava aprendendo a se alimentar sozinha. Que ela não conseguia levar a comida até a boca sozinha. Que às vezes caía da colher quando ela ia comer. Mas isso não era motivo para que ela desistisse. Ela continuava tentando. E ela não se preocupava se a comida caía. Ela pegava de novo. E tentava novamente. E lembre-se também daquelas vezes que a sua criança estava aprendendo a caminhar. Que tinham pessoas a amparando e ajudando nessa fase. Mas quem tinha que fazer a maior parte do trabalho era a sua criança. Ela precisava caminhar, levantar, tentar, reagir, deixar a frustração de lado e os impedimentos de lado e seguir aprendendo. E ela te ensinou a caminhar, a se alimentar, e quando ela estava aprendendo a falar, a se comunicar com o mundo, com a sua família, com tudo que estava ao seu redor. Não deve ter sido tão simples. Mas ela foi corajosa e aprendeu. Aos poucos, ela aprendeu. Foi corrigida, algumas vezes criticada, mesmo sendo tão pequena. Mas ela soube superar tudo isso. E te ensinou a se comunicar também. Depois, ela teve que ir para a escola, teve que ganhar um pouco mais de autonomia para aprender coisas novas. E que ela vai utilizar para toda a vida. Sim, ela pode ter chegado assustada na escola, com medo, num lugar novo, pode ter chorado, ou pode ter ficado quietinha e reprimido os sentimentos. Mas ela continuou.
firme e com a força que ela tinha dentro dela e que ela ainda tem. E olhe para essa criança que mais uma vez esteve ali com você. Não desistiu. E lembre-se das coisas que ela passou, de algumas coisas que pareciam impossíveis, mas ela realizou. E também algumas que não foram possíveis. Mas que ela soube compreender. Mesmo deixando alguns sentimentos que ainda podem não ser tão bons, mas ela venceu. E ela permitiu que você passasse para a sua próxima fase. Ela lhe entregou todas essas conquistas. Olhe para sua criança lhe entregando todos esses aprendizados e lhe dizendo: você pode seguir para o próximo passo. Você pode ir. Eu fiz a minha parte e fiz o possível. Estarei sempre aqui. E receba todos esses ensinamentos da sua criança, com muito amor. E você pode olhar para ela e dizer: muito obrigada por não desistir de mim. Você me ajudou muito. Muito obrigada pelo essencial e as coisas que parecem tão simples, mas que são essenciais e que você me ensinou. Assim eu posso seguir adiante. Muito obrigada. E bem devagar, você pode ir virando, deixando um pouco a sua criança, com muita gratidão, e olhando para os próximos passos que você deu, graças a ela, porque ela veio antes. E depois você partiu para sua adolescência, juventude,
até chegar no adulto. E seja em qual fase você estiver no momento. Todas essas fases foram possíveis porque primeiro a sua criança não desistiu. E aprendeu muitas coisas que você irá levar para toda a vida. Muitas alegrias, muitas brincadeiras, que você pode continuar compartilhando. E relembrando da sua criança. E você pode juntar as duas mãos, agora na altura do peito. E pode pensar aonde eu tenho deixado a minha criança. Aonde está a minha criança nesse momento? Como eu tenho olhado para ela e sido grato. E agora vamos fazer um momento de silêncio para que a gente possa integrar essas informações, acolher a nossa criança, receber as mensagens dela e agradecer. Agora bem devagar, pode ir abaixando as mãos, colocando em cima das pernas e abrindo os olhos bem devagar. Pode dar um sorriso e se alegrar com a sua criança. E ser grato a essa criança que te trouxe até aqui hoje. Nem sempre a gente consegue acessar essa criança ou pararmos mesmo para olhar o quanto foi importante para nós essa fase, né? Nem sempre é tão fácil. Mas tem muitas coisas lindas, muitas coisas boas. E quero aproveitar só rapidinho para ler 2 frases, depois eu vou colocar lá na postagem, mas que eu acho muito lindas, sobre que tem tudo a ver com a nossa criança. Apesar de não mencionar a palavra criança, mas eu acho que faz todo sentido. Uma delas é: comece fazendo o necessário, então faça o que é possível
e de repente você está fazendo o impossível. É de São Francisco de Assis. E a outra é: tudo parece impossível até que seja feito. É de Mandela. Então acho que tem tudo a ver com a nossa criança e quanto para ela as coisas poderiam até parecer impossíveis, mas ela não desistiu, né? E permitiu que nós seguíssemos adiante. Então, muita gratidão à nossa criança por tudo que nos ensinou e por nos permitir passar para as próximas fases aí da nossa vida, né? Então, muito obrigada, gente, por mais esse dia, por mais este momento tão especial, por todos vocês estarem participando. Amanhã teremos o nosso último dia desse ciclo de 7 dias. E eu espero vocês. Vou deixar, vai ficar 24 horas disponível aqui no Insta, essa gravação. E também depois eu vou colocá-la no YouTube, se vocês quiserem rever. Ou passar para alguém, indicar para alguém, tá bom? Muito, muito obrigada e viva a nossa criança, né? Vamos guardar ela num lugar muito especial e levá-la sempre conosco, tá bom? Obrigada a todos, obrigada aqui a Flávia, que entrou depois, a Leda, Léo, a Larissa. Obrigada, Larissa. Tá. Que legal ter vocês aqui. Um grande beijo a todos também que começaram com a gente aqui. Adriano, a Ju, a Marisa, Herbert. Até amanhã, gente. Obrigada. Beijos. Até mais. Um bom dia para todos.